e tornando em si, disse: quantos jornaleiros da casa de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Outra tradução diz assim: e caiu em si. Muitas vezes a gente diz assim: caiu a ficha da besteira que eu fiz. Não é verdade? E o verso 24 diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. E por que eles se alegraram? Porque quem tinha ido voltou. Quem foi vai voltar, irmão. Quem foi vai voltar. Eu creio, Deus. Toma posse dessa palavra nessa noite. E quando voltar, irmão, faça a maior festa da tua vida. Aleluia, Deus. Tem gente aqui que Deus está mandando eu te dizer. Põe o carvão no churrasqueiro. Prepara o fogo. Compra picanha, linguiça, asinha de frango, bastante refrigerante, coxinha, salgadinho. Prepara a tua casa. Glória a Deus. Porque vai voltar e vai ter festa. Aleluia. E Deus vai fazer voltar só para te ver feliz. Quem crê? Só os que crê, levante a mão. Deus manda te dizer nessa noite: prepara a festa na tua casa, porque aquele que está distante eu vou trazer de volta, para que haja alegria na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Abre a carta lá na sua e vamos, Oh, louvado seja seu nome, Senhor. Aleluia. porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e ele voltou, e porque ele voltou, hoje tem festa na minha casa. Aleluia! Se você puder, tome o seu assento. Ela é uma continuação da parábola da ovelha e da dracma perdida. Parábolas aonde se perdeu algo, mas tudo que se perdeu foi achado. Tudo que se perdeu foi achado. Tudo que se perdeu foi achado. É interessante quando a gente lê sobre o filho pródigo. E aqui nós aprendemos tantas lições para a nossa vida, irmão. Tantas lições para a nossa vida. E hoje, lendo essa passagem mais uma vez, a gente aprende muitas coisas aqui. Preste bastante atenção. Quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, a Bíblia está dizendo, um eu chama outro eu, e o eu vai chamando o outro eu, e o eu vai chamando o outro eu. Sabe aquela história que aconteceu um negócio e a gente mentiu? E para a gente consertar aquela mentira, a gente fala outra mentira?
E para consertar aquela primeira que mentiu na segunda, fala a terceira. Irmão, você já não sabe nem mais o que você falou, de tanta mentira que falou. Então o erro vai chamando outro erro, um abismo vai chamando outro abismo. E tem hora que cai. E tem hora que cai. Então o que a gente aprende aqui nessa parábola? Que a desobediência gera o pecado. A desobediência gera o pecado. O pecado gera a perdição. A perdição gera dor. O pecado, a desobediência gera o pecado. O pecado gera a perdição. A perdição dói demais. E depois da perdição, tem-se apenas dois caminhos, duas decisões a tomar. Ou eu continuo na desobediência e morro, ou cai a ficha, eu me arrependo e entra o amor de Deus na minha vida. Deus, Ele é um Deus que Ele sempre nos deixou para que a gente tome as nossas decisões. Deus, Ele nos diz o que é bom e o que é mal. E quando a gente entende o que é bom e o que é mal, a decisão quem toma somos nós. Porém, dependendo da decisão que a gente venha tomar na nossa vida, nós arcaremos com as consequências da nossa decisão. Se tomarmos decisões boa, agradável, que Deus quer para a nossa vida vai ser uma vida de paz. Mas se a gente resolver tomar o caminho errado, o caminho da perdição e o caminho do, irmão, se prepara que você não vai colher o que é bom para a tua vida não. O problema vai vir para a tua vida. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele diz assim: olha, hoje vos proponho a vida e a morte. Deus propõe a vida e a morte. Aí é como se eu vejo Deus dizendo assim: meu filho, eu te proponho a vida e a morte. Mas peraí, deixa eu te dar um conselho. Eu sei o que é bom. Deixa eu te dar um conselho. Pega esse conselho que eu vou te dar. Eu te proponho a vida e a morte. E Deus não para por aí não. Ele fala assim: escolhe, pois, a vida. Deus, Ele não para aí. Ele vai mais além, porque Ele sabe o que é bom para a igreja dele. Então Ele fala: meu filho, eu te proponho a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Aleluia. Escolhe a vida para que você vive, irmão. Escolhe o caminho bom. Escolhe o caminho da obediência. Deus é um Deus que nunca se agradou com o sacrifício de ninguém. Deus nunca se agradou com o sacrifício. Nunca. Deus nunca se agradou com o sacrifício. O que agrada a Deus é a obediência. A obediência agrada ao Senhor, o sacrifício não. Sabe por que Deus não se agrada, nunca se agradou e nunca vai se agradar com o sacrifício, pastor Ronaldo? Porque o sacrifício, ele sabe que dói na gente. Ele sabe que custa caro. A gente tem que sacrificar pela desobediência que foi cometida pela mim e pela tua vida em certa ocasião do nosso caminho. Então Deus não se agrada com o sacrifício, porque o sacrifício, ele dói na pele da gente. Por isso que Deus diz: te ponho diante de ti a morte e a vida. Ele está dizendo: olha, não escolhe a morte
cria o homem lá no Éden, a Bíblia diz que 6 dias o Senhor faz toda a criação. 6 dias. Tudo na sua ordem, tudo na sua decência. E tudo que Deus ia fazendo, irmãos, Ele ia dizendo, como é bom. Deus criava algo, e Ele mesmo olhava para a criação dele, e dizia assim, olha que negócio bom aí. Mas Ele estava querendo dizer o quê? Isso tudo é bom, porque eu vou criar um que vai ser melhor do que tudo isso. E vai reinar sobre tudo isso. Deus, quando estava dizendo, Ele estava... Eu fico imaginando Deus criando as coisas e dentro dele dizendo, o melhor de tudo eu vou deixar por último. E quando Deus cria um homem, Ele olha e diz, agora esse é muito bom, é melhor do que tudo que eu criei, porque o que eu criei um dia vai ter fim. Esse não, ele é imortal, ele será eterno. Irmão, quando Deus criou a minha, a tua vida, Ele nos criou para que a gente tenha vida e vida em abundância, para que a gente obedeça o Senhor, porque através da minha e da tua obediência, nós viveremos dias de paz na nossa vida. E quando Deus cria o homem, Ele vê que não era bom que o homem vivesse só. Aí Ele olha e fala assim, eu vou te fazer uma adjutora, uma que vai estar do teu lado, uma que vai te ajudar. E a Bíblia diz que Deus pega o Adão, coloca Adão no sono profundo e da costela de Adão, Ele tira e faz a mulher. E viu Deus que tudo aquilo era bom demais. O homem feliz da vida. O homem alegre. O homem que não precisava trabalhar para comer. O homem que não precisava pegar trem para ir trabalhar. Não tinha pecado. Tudo ali era muito bom. Glória a Deus. Tudo ali era bom demais. Só que o Senhor avisa ao homem o seguinte, Adão, está tudo aí. Tudo está aí, meu filho. Porém, daquela árvore você não come o fruto dela, porque o dia que você comer do fruto dela, você vai morrer. E você vai sair do paraíso. E quando você sair do paraíso, um negócio para você vai mudar. A Bíblia diz que a Eva estava lá, e a Bíblia diz que a serpente, a mais astuta, chegou até Eva e começou a conversar com a Eva. Se você tiver que dar ouvido, dá ouvido ao que o Espírito Santo diz à tua vida. Para de dar ouvido para quem só quer ver o teu mal, a tua destruição, o teu fim. A Eva parou e deu ouvido para quem não tinha que dar ouvido. E a serpente falou para a dona Eva, ué, por que não vai comer daquele fruto? É tão bonito, ó, chega até a brilhar. E a Eva entrou na conversa. O salmista diz no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porém, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dará o seu fruto na estação certa,
cujas folhas não caem. Pastor, e que mais? E tudo quanto você fizer, Deus vai fazer prosperar na tua vida. Esse é um conselho de Deus para nós nessa noite. Esse é um conselho da parte de Deus para mim e para a tua vida nessa noite. Sacrifício dói demais. A obediência vai te fazer chegar longe. Obedeça. Obedeça. Obedeça ao Senhor. O sacrifício ele dói. O sacrifício ele dói. O sacrifício ele dói. E tem gente aqui nessa noite que sabe o quanto está doendo. E a Eva deu ouvidos. E foi, pegou do fruto. Quando Adão chegou, Adão foi e comeu do fruto. E a Bíblia diz que o Senhor, na virada do dia, estava lá sempre falando com Adão. A Bíblia não diz que o Senhor falava com Adão, mas era coisa boa, né? Até o dia que o Adão ouviu a voz do Senhor. Até o dia que o Adão ouviu a voz do Senhor e por que se escondeu? Se esconde, irmão, quando está fazendo alguma coisa de errado. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, meu filho, minha filha, é noite de sair desse esconderijo, ainda que você errou, que você pecou. Eu vim aqui para mudar esse negócio da tua vida. Só se esconde quem erra. Eu lembro que quando eu era criança, irmão, quando a gente fazia alguma coisa errada, que meu pai chegava em casa, um entrava dentro do guarda-roupa, outro entrava dentro do armário, até o cachorro era culpado daquilo que a gente fazia. Por quê? Está dentro da gente. Quando a gente erra, a gente se esconde. E Deus falou: Adão. Ele respondeu e falou: aonde você está, Adão? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi. Por quê? Se escondeu por quê, Adão? Senhor, porque eu estou com vergonha, eu estou nu. Ué, mas você viveu nu a vida toda e agora que está com vergonha, está nu por quê? Deus falou assim: você fez o que não tinha que fazer, não foi? É, Senhor. A mulher que o Senhor me deu me enganou. Que coisa feia, né? Não assume nem a responsabilidade dele. Aí Deus foi falar com a mulher falou assim: a serpente me enganou. Aí Deus foi falar com a serpente falou assim: a ode que o Senhor deu para comer do fruto não foi para mim, a ode foi para Adão. Então, se tem alguém responsável aqui, é ele. Irmão, se Deus falou com a tua vida, obedeça ao Senhor, porque o Senhor quer o seu bem. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer o seu bem. Deus quer o que tem de melhor para a tua vida. Não adianta, irmão, querer viver desse jeito e achando que as coisas vão dar certo para a tua vida. Não vai dar. E Deus cumpriu o que Ele havia dito com Adão: meu filho, para você acabou. Vai trabalhar, com o suor do teu rosto vai sustentar a tua casa e a tua família. E ali, irmão, pela desobediência, entra o pecado. A Bíblia diz que por causa de um, todos foram destituídos da glória do Senhor, por causa do Adão. Mas estava para vir um que era maior do que Adão. Estava para vir um que era obediente. Estava para vir um que era diferente. Estava para vir um que a Bíblia diz que como ovelha muda foi levada ao matadouro, não abriu a sua boca, mas morreu por amor da minha e da tua vida. Adão, ele errou. Adão gerou problema, mas a Bíblia diz que no erro
de Adão, Deus já tinha providenciado o plano da salvação em Cristo Jesus. Deus já tinha tudo prontinho, irmão. E o Adão foi para a terra, onde a gente está hoje. E Deus vem falando com o homem através de profetas. E os profetas profetizam para que o povo andasse nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que o povo até andava, mas passava-se o tempo, o povo se esquecia, ia servir a outros deuses. E chegava um tempo que ele sacrificava ao Senhor, pedia perdão aos seus pecados, e o Senhor perdoava os seus pecados. E quando ia ver, o povo estava cometendo os mesmos pecados, e o povo vinha e sacrificava, e Deus não aguentava mais sacrifício. Por quê? Porque já havia virado um costume na vida deles. A gente erra, sacrifica, o Senhor perdoa. A gente erra, sacrifica, o Senhor perdoa. A gente erra, sacrifica, o Senhor perdoa. Irmão, Deus não quer sacrifício mais da tua vida. Deus quer obediência da tua vida, para que os teus dias sejam bons na face da terra. Quando alguém errava e quando alguém pecava, sabe qual era o tipo de sacrifício, irmão? Era o seguinte. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Está lá fora. O sacrifício era assim, eu vou te mostrar. A ovelhinha estava demorando. Vem cá. Estava escondido. Mas não estava igual a não estava não, né? Então o sacrifício era assim. A pessoa tinha vários tipos de sacrifício. Tinha vários tipos de sacrifício. A pessoa sacrificava o Senhor quando o trabalho dela, Jonatas, era um trabalho abençoado. Então ela pegava um animal, alguma coisa, e sacrificava ao Senhor. Isso era normal. Outros tipos de sacrifício, de gratidão a Deus. Mas quando se errava na vida e se pecava, a pessoa procurava o sacerdote. E quando ela procurava o sacerdote, vem aqui, meu filho, mais perto. E quando ela procurava o sacerdote, porque ela havia pecado e errado, então ela procurava o sacerdote. Então ela chegava diante do sacerdote e falava assim: olha, eu pequei e preciso do perdão de Deus. O sacerdote virava para ele e dizia assim: meu filho, então você volta. Você pega um animal sem mancha, sem marca, sem defeito, o melhor que você tiver. Viu como o sacrifício dói? Porque ele ia ter que voltar e pegar o melhor animal dele. E tem gente, irmão, que ainda fala na igreja que ofertar ficou para trás. Isso daí não existe. Olha a oferta que ele tinha que dar para o Senhor. O melhor animal que ele tivesse. Deus nunca quis o teu pior. Deus nunca quis na minha, da tua vida, o que sobra. Não. Até porque o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é o melhor da parte dele. Tudo que Deus faz para mim e para a tua vida é o melhor. E porque quando que tem que ser o inverso, sempre tem que ser o pior para Deus. O que sobra vai para Deus. Irmão, Deus não mendiga nada para ninguém, não. Deus, Ele quer o meu melhor. Deus, Ele quer o seu melhor. Quando Deus olhou para a terra e viu que na terra precisava de um Salvador, Ele não mandou anjo, não mandou arcanjo, não mandou querubim, serafim. Ele não mandou ninguém, não. Ele olhou para Jesus e falou assim: meu filho, você desce lá e morre por eles, derrama do teu sangue. Jesus veio na terra. Ele viveu como homem, ele cresceu como homem, ele sofreu, ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi traído, levado à morte e morte de cruz. Lá na cruz ele verteu o sangue dele. Por isso que João
no Evangelho diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. João não soube descrever essa maneira, porque o judeu, ele não entendia o amor de Deus para com o homem. O pior ainda, Cícero, o amor de Deus para com o homem pecador. As pessoas até hoje não entendem o amor de Deus, mas Deus, ele foi mais além. Não é o amor de Deus para com o homem, é o amor de Deus para com o homem pecador, que necessita da misericórdia de Deus para estar vivo. Por isso que estamos aqui. Porque quando Deus olhou, Ele amou a tua vida, Ele amou a minha vida. Pecadores, cheios de defeito, mas a Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar e resgatar o que se havia perdido. Todos nós que estamos aqui estávamos perdidos, mas fomos achados de Deus. Por isso que a festa nessa noite, nessa igreja, porque o que estava perdido foi resgatado e Deus nos trouxe aqui nessa noite para fazer uma grande festa e dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o seu único filho para que morresse na cruz do Calvário, para que eu tivesse vida e a tivesse em abundância. Então o cidadão ia lá e aprontava. Aí o sacerdote dizia para ele: meu filho, você vai lá, sabe aqueles animalzinhos seus, né? Os gordinhos. Então você vai lá e pega um melhor, como se fosse para você. Aí você traz aqui. Ele nem foi, né? Aí ele volta, pode voltar, meu filho. Até você ir voltar, não vai dar certo. Aí ele foi e trouxe. Aí eu venho e pego no colo. Correto? Aí eu pego uma. Aí eu pego um cutelo. O cutelo para que é? Teve um filho que olhou para o pai e falou assim: pai, a lenha está aí, o altar está aí, o cutelo também está aí. Cadê o cordeiro? Abraão olha para o filho e fala assim: o cordeiro Deus proverá. Ele vai prover Jesus de Nazaré para ser cordeiro, para morrer no meu e no teu lugar, para que a gente tenha a salvação da nossa vida. O cordeiro já foi preparado desde a fundação do mundo. Estava pronto o cordeiro. Por isso que Abraão diz: Deus proverá o cordeiro para sacrifício. E o cordeiro, ele tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo Nazareno. Aí, lembra dos filhos de Eli? Sacerdote Eli brincou, achou que a casa de Deus era a casa dele. O que os meus filhos fazem em casa, pode fazer na igreja. Eli deixou os filhos à vontade, deitavam com as mulheres, se prostituíam. Mas teve uma mulher que chegou diante do Senhor e fez um empréstimo a Deus. Algumas traduções diz que Ana emprestou a Deus, fez um empréstimo a Deus com o seu filho Samuel. E toda vez que ela subia no templo, Eli tinha que olhar para ela e para Eucana e dizer assim:
Que o Senhor abençoe a sua vida pelo empréstimo que você fez ao Deus. E Ana foi abençoada, e a que era estéril teve filhos e filhas, e a que zombava dela se enfraqueceu e morreu. Deus não deve nada para ninguém. Tudo aquilo que você investe na obra de Deus, Deus, Ele abençoa a minha, a tua vida. E o Eli, já velho, seus filhos, tudo que levavam para sacrifício, enfiava o garfo lá e tirava, porque não era dele. Irmão, não põe a mão naquilo que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. O que é teu é teu. O que é teu é teu. O que é de Deus é de Deus. Não inverta as coisas na tua vida. Ele ia lá, tirava. E Deus, só de olho. A Bíblia diz que por causa da obediência a arca é tomada. E quando a arca é tomada, chega uma notícia a Eli dizendo: Eli, a arca foi tomada. Eli entra em desespero. Por quê? Ele sabia que se a arca fosse tomada, a presença de Deus já não estaria mais no meio deles. Irmãos, a presença de Deus é na tua vida? Se é na tua vida, irmão, se a presença de Deus ainda é na tua vida, e eu tenho certeza que é, ande com essa presença todos os dias da tua vida aqui na terra. E Eli, quando a arca é tomada, ele entra em desespero. Já de idade, ele cai da cadeira, torce o pescoço e morre. Mas antes dele morrer, vem a notícia que os seus 2 filhos também haviam morrido. A sua nora estava grávida. E quando ela tem a notícia que o abismo chamou outro abismo, está vendo como um abismo chama outro abismo? Você que é sacerdote da sua casa, você que é sacerdote da sua casa, tenha sempre a presença de Deus lá no seu lar. Você é responsável pelo seu lar. Você é responsável pela sua casa. Você é responsável pela sua família. É você o responsável. A Bíblia diz que morre Hófni, morre Finéias, morre o Eli, e a nora do Eli estava grávida. Quando a criança vai